Então, muito boa tarde, bem-vindos aqui ao nono episódio do Hazmat Talks, desta vez dedicado aqui à Dead Clean, uma empresa com os autores já devem ter visto aí referenciados. Temos connosco o Pedro Badoni, o fundador da Dead Clean. O Pedro é dotado de uma ampla experiência, com mais de 12 anos em risco biológico. Foi supervisor de inúmeras intervenções em locais e contém treino internacional em bioterrorismo. Possui formação internacional nessa área, destacando a desinfecção ambiental, descontaminação microbiológica, limpezas locais de crime e trauma, matérias perigosas, equipamentos de proteção individual, formação em bioterrorismo e na coordenação em ambientes contaminados. Possui ainda também formação académica na área NRBQE, no conceito de terrorismo, com o estatuto NAT Selected. Por isso é um vasto currículo na área das matérias perigosas, do NRBQ, e muito enfoque na parte biológica, que é o core business da Dead Clean. Pedro, muito obrigado por teres aceito o convite, estás aqui presente connosco nesta pequena conversa, e passo-vos a palavra neste momento. Obrigado, Miguel. Obrigado, Johnny, também aqui pelo convite. É com prazer que aqui estou. Já conheço o projeto Intervir já há algum tempo e já assisti também a outros episódios anteriores, muito interessantes. Realmente a introdução que deste é um pouco à minha pessoa, mas também transmiti e todo esse meu conhecimento, não só à empresa, como também a todos aqueles que colaboram diretamente aqui connosco. E grande parte dele também, alguns agentes de proteção civil a nível nacional, que nos procuram quando há algumas carências de conhecimento muito da parte biológica. Apesar da minha formação entrar, e lá está, o risco biológico faz parte das matérias perigosas, é a parte infecciosa, não é? O 6.2, subclasse, é algo que sempre senti, desde que tenho a formação, não só de matérias perigosas na sua globalidade, como também parte NRBQ, e aquilo que eu me especializei na parte biológica sempre foi, digamos, a Cinderela, a caixa de Pandora, aquilo que ninguém queria abrir. Porque, na verdade, a área biológica é uma área que, tirando o que está a acontecer no mundo da pandemia do Covid, é algo que ninguém falava. E quando eu vi uma intervenção de matérias perigosas, a preparação daquilo que eu posso ter conhecimento é a parte química e parte dos gases, a parte biológica. A população em geral olhava muito para a parte que é hospitalar, laboratorial, não havia muito essa preocupação. Tanto que a empresa Dead Clean intervém sim na parte biológica, parte química nunca tivemos uma necessidade, porque também existem algumas empresas que dão resposta a nível nacional, mas na parte biológica irá agora fazer 13 anos, desde 2008 que intervimos, e é desconhecido para muita gente essa nossa intervenção. Acredito e sei que o Covid-19 a pandemia veio despertar também esse interesse, mas também veio despertar outra parte, que é a parte curiosa de muita gente dizer que o faz e dar uma falsa sensação de segurança. O projeto Dead Clean iniciou em 2008, é algo que tem vindo a crescer com os últimos anos, com muito reconhecimento nacional e também internacional, porque somos a única empresa na Europa que obtém acreditação internacional nesta área, para saber fazer bem e também dar garantia que todos nós trabalhamos em segurança e com o conhecimento pleno daquilo que nós, portanto, fazemos. Tive já a oportunidade de ministrar algumas, portanto, formações a nível de sensibilização a alguns corpos de bombeiros, essencialmente aqueles que fazem levantamento de cadáveres, porque se deparam com situações de risco, saber, portanto, identificar corretamente não a parte da limpeza e desinfecção, mas sim a segurança dos mesmos, que acho que é muito importante, porque não basta usar uma máscara e um fato e dizer que estamos protegidos. Eu dou muito como exemplo, se um cidadão comum lhe for dado um carro, à disposição um carro de bombeiros, uma mangueira, uma agulheta, ele não é bombeiro, de certeza. Ele vai usar aquilo da forma que ele acha que é assim que usa, portanto, do seu conhecimento que tem na área, que em parte que não será nenhum, não é? Nós aqui é exatamente igual, é aquilo que eu defendo. Portanto, usar um fato, uma máscara, um EPI, temos que saber usar e saber aquilo que estão... qual é que é o EPI correto a usar de acordo com o ambiente. E é isso que nós, aqui na parte da Dead Clean, sentimos que havia essa necessidade da parte da proteção civil. Iniciados pelos bombeiros, e que também continuamos um pouco com esse projeto,
também algumas forças de segurança, nomeadamente GNR, Polícia Judiciária também. Portanto, há muita gente que olha para nós e pensa que há aqui algum glamour de investigação e de relação de investigação. Nada disso. Nós limpamos aquilo que ninguém quer limpar, mas também sentimos a necessidade de que quem vem antes de nós deverá também ter alguma informação daquele local de risco. E o risco biológico para micro-organismos não se vê, não se sentem no momento, é algo que podemos nos contaminar e só ter o resultado passado alguns meses, não é? Alguns dias, alguns meses, diferente da parte química. Nos conseguimos afastar por a cor, por vapores, por odores, etc., por desconforto físico, não é? De estar num ambiente da parte química. A parte biológica é muito diferente e é isso que eu alerto sempre quando tenho alguma formação, que é não podemos valorizar o local, entrar sempre com o EPI máximo e tentar entender que vetores, que indicadores é que podem estar no mesmo, que nos faz com que vamos nos proteger para poder intervir no local. Digamos, a missão da nossa empresa não é só intervenção em locais de morte, mas sim tudo o que é relacionado com o risco biológico e, obviamente, também passar essa informação a terceiros, de forma que os possam também proteger e em segurança entrar nestes locais. Ok, Pedro. Para já agradecer-te teres aceito o nosso convite para falarmos aqui um bocadinho e descomplicar um bocadinho esta questão dos riscos biológicos, e vou pegar em palavras que acabaste de dizer, não é? Que aquilo que não se vê, normalmente nós não conseguimos interpretar como um risco. E com 13 anos de mercado e de implementação da empresa, eu sou muito curioso, gosto muito do trabalho de campo, ia-te perguntar ou ia desafiar, destes 13 anos de Dead Clean, conta-nos um episódio, se possível, de uma coisa assim muito, não vou dizer macabro porque a palavra é muito feia, mas desafiante para vocês e para os teus colaboradores de terem encontrado no terreno. Nós temos alguns episódios e muitos são desconhecidos. Desafiante. Eu vou recuar, se não me falha a memória, 2015, o primeiro episódio desafiante. Tivemos 2 iguais. Fomos contactados pela GPIA, Gabinete de Investigação e Prevenção de Acidentes com Aeronaves, que tinha caído no norte uma aeronave, portanto uma aeronave ligeira, com 2 ocupantes, no qual eles queriam fazer a investigação, portanto, das peças, da causa da queda, portanto tinham que mexer em peças da aeronave, e onde estavam fragmentos, portanto, dos corpos que tinham sido removidos, vamos chamar desencarcerados, mas que ainda havia muita contaminação biológica. Eu estive presente na avaliação inicial, fomos, portanto, a Viseu, onde eles têm um hangar que pertence à GPI, que agora até é GPIF, portanto, agora a parte dos ferroviários, isso mesmo. E na altura o diretor encontrou a nossa empresa por recomendação porque não tinha solução e foi a primeira vez que se deparou. Nós tivemos cerca de, se não falhar a memória, 2 dias, sim, 2 dias, desmontámos tudo o que era do avião, portanto, e todo aquele monte de chapa que estava também em volta e cabos em volta do motor, tudo foi separado, a peça foi encontrada que suspeitavam, tudo foi separado, tudo foi limpo, foi etiquetado, foi feito um trabalho como fosse desmanchar um puzzle, mas com algum preceito, não poderíamos cortar peças que podiam ser para a investigação. Foi a primeira experiência com o Instituto que depois, em 2018 ou 19, se passado 2, 3 anos, sensivelmente, houve mais um episódio de uma aeronave de uma escola de aviação ali em Ponte Sor, onde também o aluno ia sozinho e ficou também com fragmentos no interior. Aí já não houve nenhum inspetor, por assim chamar, junto da nossa equipa, já tinham confiança em nós, voltámos a fazer o trabalho, para que eles, depois do trabalho feito, fossem ao local, ao hangar, com tudo separado e devidamente limpo e desinfetado para fazer, digamos, a investigação. Foi desafiante porque, para já, olhar para uma aeronave que é um monte, uma bola, pegar e desmontar, quando na verdade desconhecemos até a própria técnica a aplicar naquele tipo de situação, porque é muito ferro e não podemos cortar de qualquer forma, para conseguir chegar a tudo o que é fragmentos ósseos, bocados de carne da pessoa que lá estava e salpicos de sangue, tudo tinha que ser desinfetado e portanto, removido. Foi muito desafiante, mas correu bem. Já tivemos 2 episódios desses. É algo que é desafiante porque cada caso é sempre diferente, mas correu muito bem. O terceiro episódio foi em 2019, um elevador que caiu no Banco PPI em Lisboa, a cabine, estavam a fazer manutenção no mesmo, caiu, portanto, para o piso 0, portanto, para a parte do poço do elevador, e tivemos a equipa uma semana a conseguir tirar todas as peças da cabine,
e desinfetar, incluindo o poço de elevador, para também não só poderem voltar a pôr um elevador em condições, como também dar o destino correto àquele material que não estava contaminado. Ou seja, isso saiu fora do nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia é sempre desafiante em cada caso. Eu costumo comparar muito a um desencarceramento, a um acidente de um carro. Ainda há clientes que nos perguntam, mas não consegue dar uma estimativa sem ver? Impossível. Cada caso é um caso. Um acidente de um carro, mesma marca, mesmo local, vai ter batidas diferentes, vai ter a pessoa de forma diferente, encarcerada no mesmo, e nós aqui é exatamente igual no que diz respeito à parte biológica. É sempre desafiante cada caso, sendo que esses três ser um pouco fora daquilo que é o dia-a-dia, de ir à casa de alguém e ter um local para limpar. Mas conseguimos concretizar com sucesso, portanto, acredito que até agora muita gente pergunta se há algo que nós não conseguimos fazer. Não, já conseguimos fazer, não houve nada que não conseguimos fazer, inclusive a parte de uma aeronave e do elevador, que é algo que é fora do comum. Isto, e pegando nesses dois exemplos fantásticos, e fazendo uma transposição aqui para as matérias perigosas, basicamente depende sempre do reconhecimento, não é? Fazer um bom reconhecimento e estabelecer uma boa tática sempre para a atuação, não é? Aliás, o que nós chamamos, Miguel, de avaliação técnica é um reconhecimento. É nesse momento que o técnico supervisor, aquele que é especializado em fazer esse reconhecimento, essa avaliação, irá... Aqui não é uma questão de saber quanto é que custa, obviamente isso importa, somos uma empresa, temos que cotar ao cliente e cotamos antes e não depois, para não haver também surpresas, e aqui em Portugal funciona assim, não funciona como meus colegas nos Estados Unidos, que a seguir é que apresentam a fatura da despesa do trabalho. Mas nós temos também que conseguir avaliar o nível de contaminação, saber até onde é que foi a contaminação, se é necessário remover chão, se é necessário partir a uma parte a uma parede, se a parede se pode quebrar, se é algum pilar. Temos sempre um desafio, porque o sangue, tal qual como a água, vai infiltrar, vai contaminar, vai entrar em zonas que podem ser quase inacessíveis, e temos que saber tudo o que é logística necessária e o que é que estamos esperando, não é? Tanto em casos de sangue, como em casos até de acumulação compulsiva, que é risco biológico, toneladas de resíduos para remover, como é que ele pode sair, se tem que ser por a janela, se pode ser por a porta, se pode ser por o edifício. É sempre desafiante cada avaliação, cada intervenção que nós fazemos. Não é como alguns poderão, se calhar vendo até os vossos outdoors e os vossos materiais promocionais, para olhar para ali porque eu tenho ali os cantos, mas os vossos materiais promocionais ligam muito ao glamour do CSI, né? Tipo CSI Miami, CSI Las Vegas. É verdade. Não será assim, mas também não é uma simples limpeza, não é? Estamos a falar verdade, de uma ação extremamente técnica e que tem que ser muito bem planeada para dar garantias, lá está, como disseste, vocês dão garantias que no fim aquilo fica limpo. Claro, fica sem qualquer vestígio. Exatamente, é isso. É assim, Miguel, e uma prova disso é que se houver algum indivíduo ou outra empresa que faça um trabalho prévio ao nosso, nós não executamos o trabalho. 2 motivos. Desconhecemos o nível de contaminação que estava, portanto, onde é que pode haver infiltração de matéria orgânica ou então até espalhar mais naquela zona, e a parte muito importante, os produtos aplicados. Qualquer produto que seja aplicado num local que não seja o nosso vai inativar o nosso produto e vai, digamos, colocar em causa a metodologia do nosso trabalho. Ou seja, a tendência, e quase 100% dos casos as pessoas usam lexívia, não resolve, não serve, até é tóxica e vai até acabar por não só iluminar, portanto, não ilumina vestígios, mas sim vai disfarçar, por assim dizer, e como também vai estragar a nossa metodologia de trabalho. E nós sabemos que já o nosso trabalho, sem qualquer intervenção no local, é muito metódico ao nível da aplicação de produtos e técnicas, e tem que seguir um padrão muito exigente, como também, se tivermos que ir perante uma alteração do local, sabemos que não vai funcionar. E como chegou a dizer em bom português, o último a fechar a porta é que vai ser o responsável, nós temos um nome a manter, temos um conhecimento e sabemos que no final não é. Já aconteceu, às vezes, e recusamos os trabalhos. Bom, lamentamos, não conseguimos ajudar, mas sabemos que o resultado final é uma incógnita. E nós não trabalhamos nessa base. É um trabalho muito, muito técnico, muito preciso, com tanto equipamentos como produtos, e temos que garantir que o sucesso é 100%, que é mesmo assim. E não há qualquer glamour. Aqui no SSI sim. Não existe investigação ao local, não existe tentativa de saber a causa da morte em casos, por exemplo, de homicídio, não há o agente da autoridade ou o inspetor que partilha algum momento de investigação. Não, nada disso. Nós temos que olhar para o nosso trabalho como um dos piores trabalhos do mundo, e assim o é, tanto psicologicamente como fisicamente, porque está dentro de um fato
onde a transpiração não é muito fácil, porque o fato protege a entrada de líquidos, e líquidos sob pressão, por causa do sangue, o fato é testado de acordo com a norma 14126, não falha a memória, que é a norma do risco biológico de agentes patogénicos a nível de infiltração no tecido, que faz com que, se no exterior estivermos com 30 graus, por exemplo, de temperatura, na casa está um pouco mais, dentro do fato, à vontade temos 40. O stress térmico está muito presente, pode vir a ocorrer algum caso da pessoa sentir desconfortável, não é? Não podemos hidratar como a pessoa hidrata no escritório. Temos que remover o fato ou então criar condições de segurança. Estar a trabalhar num ambiente desse, onde psicologicamente já é um pouco pesado o ambiente, onde a equipa, apesar de trabalhar a dois, está perante um local que não há uma música ligada, não pode haver uma conversa. Pode haver conversa, mas sempre com algum cuidado, porque estamos perante um local onde faleceu alguém. E fazer um trabalho duro, com técnicas que não podem falhar, com máquinas em trabalho e com o fato, uma média de 8 horas com um descanso de almoço e pequena pausa para hidratação, não é para qualquer um e não há qualquer glamour. Isto sem falar naquilo que nós tocamos, removemos, que para muitos não é agradável, não é? Eu aproveitava aí, focaste aí temas importantes como mão de obra e recursos humanos que vocês têm, mas queria focar aqui só na questão dos vossos produtos. Não focando marcas, porque nós ainda não temos patrocínios dessas marcas, mas gostava que falasses um bocadinho, se possível, da forma como vocês selecionam os melhores produtos e como é que depois os adequam relativamente ao cenário que vos é proposto fazer limpeza. É assim, Johnny, ao início na empresa foi um grande desafio. Hoje já não é tanto, porque já existe o conhecimento de onde o local onde encontrar esses produtos. Mas criar um serviço em Portugal, que existe unicamente de uma forma acreditada e especializada nos Estados Unidos, onde há uma barreira de importação de produtos químicos, temos que ver que fora da Europa é tudo muito complicado, para nós foi um grande desafio. Para já saber o produto indicado. Depois de saber o produto indicado, vamos testar se ele funciona em Portugal, porque aqui temos uma diferença. Nos Estados Unidos temos muito construção em madeira, pladur, muito infiltrações em zonas diferentes. Aqui em Portugal não, construção portanto, tijolo, cimento, a tinta também é diferente. Isso foi um desafio para nós, porque vamos supor, em 10 produtos testados, só um terço é que iria funcionar cá, e foi o que aconteceu. Não só importar um custo muito superior, como os ter que registrar em Portugal também com um custo superior. Depois temos que os destacar. Portanto, o grande desafio foi saber o produto indicado. Ao início foi muito tentativa e erro. Obviamente também havia muito pouco trabalho que nós tínhamos, portanto eu recordo-me, em 2008 iniciámos, não houve trabalho nenhum, em 2009 tivemos 3 trabalhos. 3 trabalhos para uma empresa, quer dizer, não é nada. Mas nós fomos muito resilientes em manter no mercado e sem falar na importação de máquinas e produtos com preços que são... Nós temos produtos que custam 500 euros um litro, as pessoas não fazem ideia quanto é que custa um produto. São produtos concentrados, é verdade, mas são produtos caríssimos e com a importação, pagamento de taxas alfandegárias, são algo que é quase insuportável para uma empresa normal ter no seu leque de produtos a esse nível. Portanto, nós tivemos que adequar os produtos em Portugal. São produtos que funcionam nos Estados Unidos, mas que cá nem todos iriam funcionar, nem todos os conseguimos importar, porque também há distribuidores que não enviam para Portugal, e procurar em Portugal produtos iguais não existe, não há mercado para tal. Na Europa, muito complicado ou quase inexistente. Portanto, ainda hoje temos a importação de produtos que têm que ser em grande escala. Alguns deles têm prazos de validade que não vamos conseguir respeitar, ou seja, há de atingir o prazo e temos ainda mercadoria que é deitada fora. Não passa, e pela ideia de um cliente, os problemas que temos para garantir o sucesso daquela intervenção. Produtos convencionais, para já são produtos também muito técnicos, produtos que até nem são corrosivos nem tóxicos, com uma toxicidade muito baixa, produtos que são feitos para cada tipo de cenário, e eu posso dizer que para uma decomposição temos uma média de 10 a 15 produtos que temos que utilizar, conforme o cenário, obviamente. Com o suicídio, se calhar temos à volta de 5 a 10, cada tipo de cenário tem um produto diferente e também tem uma técnica diferente de aplicação. Para o senso comum, para o cidadão comum, pensa que é chegar ali para um produto, varinha mágica e que aquilo está limpo. Nada disso, nada disso. Por isso é que nós sentimos um pouco de desvalorização do nosso trabalho. Pensam que alguém tem coragem e faz.
é muito para lá disso. Exatamente. E também, e ligado a isso, além disso, aliás, não é ligado a isso, mas também ligado, até porque já falaste aí dos EPIs, dão formação, que referiste no início, também já administraram formação a algumas corporações de bombeiros, que são agentes de proteção civil, que têm muita ligação ao risco biológico, e ainda para mais daquilo que nós passamos no Covid, em que tiveram que se adaptar de uma forma abrupta, uns melhores, outros piores, isso são outros 500, mas na parte da proteção é importante saber reconhecer o risco, não é? E adequar as medidas de proteção adequadas, e vocês também ajudam nisso dentro daquilo que é as solicitações, não é? Correto, Miguel. Antes do Covid já tínhamos tido alguma abordagem com algumas corporações de bombeiros que na zona, portanto, Lisboa e sul do Tejo, por assim dizer, portanto, nessa área, faziam um levantamento de cadáveres, que era aqueles que estavam mais expostos à contaminação. Porque se recuarmos, antes do Covid, utilizar uma máscara era algo que ninguém usava, mesmo no pré-hospitalar, portanto, era algo que isso só em questões muito excepcionais ou com alguma suspeita ou confirmação é que era usado. Nós abordámos essas entidades, posso recordar de Algueirão, Mem Martins, Camarate, Dá Fundo, Ajuda, o mais recente, portanto, e iniciando com a Cruz Vermelha de Setúbal, a delegação, que iniciaram, digamos, fora dos bombeiros, foi a primeira entidade a fazer um levantamento de cadáveres, portanto, fora daquilo que é o âmbito normal da Cruz Vermelha. Sei que tirando Setúbal já existe Coimbra também e Faro a realizar. A procura junto dessas entidades foi mesmo, portanto, formar para que eles, em segurança, pudessem entrar num ambiente de risco com o EPI correto. Porque a técnica de remover um cadáver, e alguns deles até bem complicado, de composição, isso é algo que eu acho que não se ensina facilmente. É com a experiência e com a avaliação de cada local. Agora, ir ao local e saber antes qual é que é o equipamento a levar, sim, essa que é a parte importante. E a nossa formação base entra na parte de EPI, o que é o risco biológico, como identificar, e no fundo ter, portanto, olhar para o risco biológico com alguma atenção e preocupação. E depois sim, usar o EPI correto. E acho que essa formação básica ocupa basicamente 4 horas, uma manhã, e no final há sempre muitas questões, leva ao interesse de muita gente. Claro que com o Covid já houve, e a Intervir fez também um papel muito importante nessa área, formações dadas para entidades que necessitavam ter mais conhecimento e que não tinham segurança suficiente, mas antes da pandemia, e acho que mesmo agora após a pandemia e as situações que estão a melhorar, há de haver essa necessidade, porque não é só o SARS-CoV-2 que existem micro-organismos bem piores e ambientes que até, eu costumo dizer, um vírus tem que haver, digamos, um escolher uma passagem. Agora, fungos e bactérias, que é aquilo que nos afeta mais, é que é mais perigoso e muito desvalorizado ainda. E em ambientes de risco, habitações insalubres ou locais de morte, há risco disso poder acontecer. E eu tenho relato de colegas nossos, americanos, que intervêm em locais onde há, portanto, contaminação por fezes humanas, onde a E. coli está fora, portanto, da parte intestinal, então, é fora do seu ambiente de conforto, e aí sim é que é muito perigosa, e pessoas a serem contaminadas e muitas delas ficarem à beira da morte. E que hoje em dia é muito valorizado se for preciso uma casa de banho com fezes, porque não tem sangue. E eu costumo dizer, tenho mais receio de fezes humanas, de jet de pombos, fica partículas da dispensa no ar, do que sangue. Sangue é algo líquido, é fácil conter o risco de contaminar terceiros. Se haja um corte, obviamente, não é? Mas agora, tudo aquilo que pode estar em suspensão é mais perigoso. E noto que ainda há uma grande desvalorização disso. E diz, Johnny, desculpa. Perguntar aqui realmente este desconhecimento e perguntar ao Pedro se face às entidades em Portugal e até na Europa, se tem sentido maior abertura primeiro pela procura dos vossos serviços e se mesmo não tendo essa necessidade, se vos procuram para esclarecimento de dúvidas
ou outro tipo de abordagens mais técnicas para prevenir situações futuras. Pronto, era um bocadinho por aí que eu gostava de saber se há uma maior abertura por parte dos agentes de proteção civil que nós temos cá no nosso país, relativamente aos serviços que vocês têm e também identificar este tipo de cenários que são adequados para vocês intervirem. É assim, Johnny, a nível da Europa, recordo-me em 2014, quando houve a entrada do EBO em Portugal, que na Europa, que foi até a Espanha, em Madrid, que fomos abordados até na Angola, não me recordo se foi Angola, se foi Moçambique, mas acho que foi Angola, com preocupação de como resolver lá, se nós dávamos algum tipo de apoio. Em 2020, quando apareceu também o Covid, houve também abordagens internacionais, mas são aquelas abordagens iniciais que parecem com algum receio do questionar, daquilo que mais isso daquilo que perguntar, mas depois não surgiu nada daí. Em Portugal, ao início, em 2020, quando apareceu a pandemia, sim, proteção civil, que já fizemos alguns trabalhos com eles na altura por Dragão Grande, desinfecção das viaturas, etc. Procuraram, imensas autarquias, cobramos com muitas, procuraram, mas assim que isto não é nada contra essas entidades nem às empresas, mas assim começaram a aparecer aquelas empresas que nós chamamos que os curiosos a dizer que faziam, facilmente começaram a direcionar o interesse talvez para quem oferecia o serviço com menos custo e com mais facilidade do que aquele que realmente oferecia com conhecimento e especialidade. E foi isso que eu senti. Neste momento não noto nenhuma diferença, muito honestamente, com aquilo que eu vi no passado. Não noto que as pessoas estejam mais espertas para o risco biológico. Não, estão mais espertas para a pandemia, estão mais espertas para aquilo que é no momento. Eu tenho quase a certeza que quando isto acalmar e sair, vai acontecer um pouco como o H1N1 entre 2008 e 2010, que é acabou, o gel desinfetante fica vazio, a higienização que não importa, a preocupação com o cais risco também não, até que haja outro evento pandémico, que tudo aponta que há sempre situações que podem vir a surgir 4 em 4, 5 em 5 anos, há sempre algum evento que pode surgir. Eu acredito que isso possa vir a acontecer, portanto não noto que haja mais procura. A procura que há connosco é uma procura de necessidade pontual. É a avaliação que eu faço. Hoje necessito, procuro, se não necessitar, não vou importar muito com o risco que possa ocorrer, que possa haver. E de uma forma também de levantar ainda mais a consciencialização, temos agora aí um lançamento da Dead Clean, que também vai abrir mentalidades, não é, Júlio? E falaste já aí de 2 pontos. Eu ainda não conheço os artigos todos, já vi alguns tópicos, mas os acumuladores, não é? Que é Sim, vamos ter. É uma luta que vocês têm. Tem um blog bastante interessante com artigos sobre a acumulação compulsiva. Exatamente, a acumulação compulsiva, o termo correto. Estava-me a vir o termo dos americanos, né, dos programas de televisão. E também que é igual, Miguel. Que é igual. Exatamente. É igual. E temos os pombos, não é? Também falaste aí nos pombos, uma vez já tivemos essa conversa, também é um risco muito grande. Mas pronto, mas agora temos aí a BioASMAG a chegar e gostaria de falar, para terminarmos, falamos aí um bocadinho sobre esse novo projeto que a Dead Clean está a lançar. É assim, vamos lançar o número 0 de uma revista única, pioneira, que reúne o risco biológico com o risco químico. Convidámos algumas pessoas, entidades a participar, onde está o Miguel, de intervir, com um artigo muito interessante. O que nós pretendemos com o BioASMAG é ter uma revista hoje nacional, amanhã logo se vê na Europa. Temos alguns artigos escritos, portanto, por alguns colegas dos Estados Unidos, da Faculdade de Tor Vergata de Roma, da parte também biológica, onde tem um curso excelente de mestrado da parte NRBQ, onde reunimos, tivemos que os traduzir obviamente, mas neste número 0 vamos ter vários artigos, várias temáticas, nomeadamente acumulação compulsiva, pombos, águas de esgoto, que é também um risco biológico muito, muito grande e que muito... e também a parte, portanto, técnica que não diz respeito à parte biológica também. Vamos ter também um artigo muito interessante de um capitão da GNR, da Unidade de Sinotécnica, que nós colaboramos com eles no fornecimento de matéria orgânica, essencialmente em decomposição, para que os cães possam treinar o odor
na descoberta de cadáveres, portanto, e temos essa parceria próxima com o GNR, portanto, eu acho que vai ser muito interessante o intuito da criação dessa revista, não só por haver uma necessidade, como também para podermos que quem é especialista possa apresentar os seus artigos, o seu conhecimento para terceiros, desde a parte de agentes de proteção civil, portanto, englobando toda a gente, como até qualquer cidadão que possa ter acesso à mesma. É gratuita, vai ser em formato digital inicialmente, é um número 0, que é um número, portanto, base, ver como é que corre, mas está a correr tão bem e temos artigos tão interessantes que já estamos a apontar que o número 1, que estava já, portanto, digamos, em projeto, que vai avançar para o ano, e vamos ter uma revista semestral, portanto, 6 meses, irá ser a revista, com essa temática. Temos um site próprio, do esmec.pt. Eu vou deixar, depois eu deixo o link também. Ok, onde estamos a equacionar, ela já está já na parte final, que na próxima semana esteja totalmente preparada e podem se inscrever na newsletter, onde irão, pronto, receber a revista e para, como disse, é gratuita, portanto acho que é uma revista muito interessante e tem tudo para poder crescer e termos muitos profissionais que possam, portanto, despender um pouco do seu tempo e do seu conhecimento em prol de uma comunidade que acredito que haja muita gente com interesse em ler artigos, porque há também desde a parte de psicólogos da área não só, não vou dizer criminal, mas quase após, portanto, a área da morte, que há algum apoio também ao luto, da parte da psicologia, da parte forense, há artigos muito, muito interessantes. Eu próprio já estou a pensar num para... Mas é assim, e o convite será feito, Johnny. Aliás, nós este ano temos no número 0 um engenheiro do ambiente, que é um amigo meu, mas que veio da parte profissional, que é o engenheiro Mário Esteves, que pertence ao SUS, é uma pessoa com algum peso uma das maiores empresas que faz gestão de resíduos hospitalares, que colabora connosco, portanto, que é o que trata dos nossos resíduos, e tem um artigo interessante também na parte dos resíduos, que também é uma área muito desconhecida para muita gente, a parte dos resíduos biológicos, que muita gente pensa que é o destino ao aterro ou vamos queimar. Pode haver queimar, mas é uma incineração controlada, não é? Queimar como se fosse no jardim, não é no jardim. Uma fogueira. Ora bem, Miguel, já houve pessoas que disseram pode queimar o caixão atrás do nosso resíduo, não tem problema. Não é assim que se trata um resíduo contaminado, não é? Mas acho que é importante nós termos artigos que as pessoas possam ler e possa ser partilhado e conhecer um pouco, digamos, baixar atrás do pano, não é? Um pouco o nosso background, aquilo que está atrás, aquilo que nós fazemos e a necessidade que há de ter empresas e indivíduos com formação em certas áreas para dar a garantia que tudo funciona. Não nos podemos fechar apenas no Covid e ser agora esta situação, mas sim outras que possam vir a ocorrer e que ocorrem no dia a dia, não é? No fundo é isto que eu e o Miguel também tentamos fazer no que diz respeito mais à área dos químicos, não é? Tornar descomplicado estas abordagens para que depois numa intervenção mais operacional seja mais simples de fazer, salvaguardando sempre os operacionais que vão para o terreno e também pessoas e o meio ambiente. Por isso... Muito obrigado, Pedro, por este contributo. Foi excelente, o tempo passou a voar. É verdade, passou mesmo a voar. A ideia é ter aqueles 25, 30 minutos, mas uma pessoa começa a falar e já sabemos que ficávamos já aqui com uma data de questões, não é? Porque lá está, estas conversas, tal e qual como a revista, levantam questões e uma pessoa depois vai à procura de respostas a essas questões, para levantar mais questões. E é assim que também se cresce nesta área, indo partilhando e aprendendo sempre uns com os outros. E por falar em questões, Miguel, desafiar os nossos ouvintes, não é? Que podem podem deixar as suas questões nos vários links que nós temos e que depois podemos fazer chegar ao Pedro, caso haja algum tipo de necessidades mais específicas. Também fazemos este encaminhamento das dúvidas e de tudo que seja relacionado com o esclarecimento. E eu vou deixar, como já tinha dito, vou deixar depois cá em baixo na descrição as ligações para o site tanto da Dead Clean como da BioASMAG, pronto, para o pessoal poder conhecer a Dead Clean e depois também conhecer esta parte didática mais agora da revista. Uma vez mais, Pedro, muito obrigado pela tua presença. Pedro, obrigado. Obrigado, Pedro. Tony, Miguel, obrigado e estou ao dispor
tanto de vocês como de todos aqueles que possam ver o nosso vídeo, com alguma questão que tenham, estamos aqui ao dispor em poder ajudar. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado, Pedro. Boa tarde. Obrigado.